Após uma longa, turbulenta e intensa semana de eclipse semana passada, trago boas notícias. O que vai acontecer essa semana, do dia 14 de novembro até o dia 20 de novembro? Quais são os principais trânsitos astrológicos? Qual é a fase da Lua que estamos e o que você precisa saber sobre o céu para essa semana? Eu sou Ariel Munique, astróloga. Seja muito bem-vindo a esse espaço Astrology by Ariel. Os eclipses, como eu sempre falo, são ondas de transformação. E depois que a onda passa, a gente continua sentindo os efeitos desse tsunami que acontece, de tempos em tempos. A gente passou aí, a gente está dentro ainda de uma lunação que iniciou em um eclipse, na lua nova em Escorpião. Depois tivemos uma lua cheia em Touro, 2 eclipses muito fortes. E agora, essa semana, a gente tem a lua minguante, que é a última fase dessa lunação, que foi uma lunação que eu tenho certeza que muitas pessoas não esquecerão. A gente inicia a semana com Sol, Mercúrio, Vênus, tudo em Escorpião, signo de água, com Júpiter conjunto ali a Netuno, signo de água, com a Lua, que já inicia a semana em Câncer, também em água. Então, assim, tem muita água no céu. Talvez a semana inicie com uma exaustão emocional. Talvez aconteceu muita coisa que você ainda está processando, talvez você simplesmente só esteja cansado, existe aí uma exaustão emocional, talvez uma exaustão física que se instale talvez essa semana, mas tem muita coisa boa. Na verdade, eu acho que essa semana é a semana mais positiva desse mês de novembro, tem muita coisa legal acontecendo no céu, mas a semana pós-eclipse, os tempos pós-eclipse são momentos para observação. Você com certeza recebeu algum tipo de insight, algum tipo de ensinamento, e você precisa observar. Então, existe um porquê que logo em seguida temos uma lua minguante. É momento de um pouco introspecção, de observação, de contemplação de tudo o que aconteceu, de tudo que se desdobrou e todas as sensações que veio para a superfície durante essas últimas semanas. Talvez para muitas pessoas possa ser uma semana de alívio, Como, nossa, finalmente algum tsunami passou, alguma sensação passou e agora você consegue finalmente aquietar um pouco e começar a caminhar em um ritmo mais natural para você. Eu acho super interessante a gente perceber que tem muitos planetas essa semana que vão fazer a transição de Escorpião para Sagitário. Primeiro a Vênus vai passar de Escorpião para Sagitário, e depois Mercúrio, vou falar disso já. E depois o Sol na semana que vem faz essa transição. Reflete um pouco, na simbologia, Dentro da astrologia existe um porquê dessa ordem. Por que Sagitário vem depois de Escorpião? Por que Sagitário simboliza esse otimismo, a alegria, esse signo que é relacionado com o guru, com o professor? E por que Escorpião fala sobre essas transformações, sobre padrões, sobre coisas profundas da nossa alma, Então, começa a contemplar essa diferença, essa transição, E é interessante, principalmente dentro de uma temporada de Escorpião que foi tão forte, por conta dos eclipses, começa a perceber o que você aprendeu, porque Sagitário traz essa energia do professor, traz essa energia do guru. Por quê? Porque primeiro você teve que passar pelas transformações, pelas dores e pelos questionamentos e pelas crises existenciais, pela magia que existe dentro do escuro, dentro da escuridão, dentro da sombra de Escorpião. E aí quando você vai lá no fundo, quando você analisa dentro, internamente para você, o que você precisa transformar, você consegue ir para a lição, que é Sagitário. Quando você transforma, quando você se debruça dentro daquilo que você precisa, alquimizar, que você precisa transmutar dentro de você, você consegue tirar uma lição disso. E aí você consegue caminhar de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais feliz, um pouco mais otimista, que é a energia de Sagitário, quase como se fosse uma celebração pós-crise. E encontrar os amigos, comungar em uma mesa cheia de comida, com as pessoas que você ama, verbalizar, conversar, trocar ideia e talvez ensinar sobre os aprendizados. Você vai lá no fundo do poço, você aprende, você traz uma joia daquilo, Então essa transição de Escorpião para Sagitário, eu sinto que traz esse ensinamento. E percebe que eu acredito que essa transição também fala muito sobre otimismo, e otimismo não é você ver tudo cor-de-rosa, e sim você encontrar paz e encontrar oportunidade de aprendizado no meio do caos. A dor, ela é inevitável, Escorpião ensina sobre isso, ensina sobre a dor, mas o sofrimento é opcional. E aí quem ensina isso é Sagitário, Você pode transitar com a dor e não estar sofrendo, É um mindset, é uma sabedoria. Então eu sinto que o Sagitário ele vem ensinar sobre isso. Semana que vem eu vou falar um pouco mais de Sagitário, porque o Sol entra em Sagitário iniciando a temporada sagitariana oficialmente. Mas no dia 16 de novembro a Vênus entra em Sagitário. É um trânsito muito positivo porque a Vênus ela está
teoricamente, em exílio quando ela está em Escorpião. Então, ela não está muito feliz em Escorpião. E aí ela vai para um signo que ela está, por dignidades planetárias dentro da astrologia clássica, ela está em uma posição neutra. E a Vênus em Sagitário, ela fica mais confiante, mais otimista, né? Sagitário é um signo de fogo mutável. Então, ela quer essas transformações, quer essas mudanças, quer conversar, ela está mais sociável. A Vênus em Sagitário, você pode se sentir um pouco mais instintivo, né? De fazer as coisas partindo daquela vontade que você às vezes não sabe nem como explicar. Você pode também se sentir um pouco mais aventureiro, você pode sentir um pouco mais de animação, né? Como se você estivesse, tipo, saindo ali, tipo, de uma areia movediça, de um peso dos pés e começar a sentir um pouco mais de animação com essa Vênus em Sagitário. E de forma geral você vai se sentir um pouco, talvez, mais sociável, mais pra fora, né? Porque a energia escorpiana é um pouco mais introspectiva e você pode estar um pouco mais sociável, um pouco mais aberta para essa conexão através da fala, através do tato, através da troca de ideias, das conversas. E aí eu já deixo aí, né, como deixa olhar a casa astrológica que você tem em Sagitário, porque primeiro a Vênus que entra, depois Mercúrio entra, depois o Sol entra nessa casa que é regida por Sagitário dentro do teu mapa. Então olha dentro do teu mapa qual é a casa astrológica, quais são os temas que essa casa traz, fazer o seu dever de casa e ir aqui na playlist, né, das casas astrológicas, que eu vou deixar aqui em cima e também na descrição do vídeo, para você estudar os temas que virão para a superfície, dependendo da casa astrológica sendo ativada dentro do seu mapa pelo signo de Sagitário. E aí no dia 17, no dia seguinte, Mercúrio entra em Sagitário. Mercúrio já é o oposto da Vênus, né? Ele tá, teoricamente, pela astrologia clássica, ele tá em exílio quando ele tá em Sagitário, porque ele rege Gêmeos, que é o signo oposto. Então, quando ele tá em Gêmeo, ele tá em domicílio, e quando ele tá no signo oposto, que é Sagitário, ele está em exílio, que é o lugar mais longe de casa que ele pode estar. Eu sinto que Mercúrio em Sagitário não é ruim, apesar de ele estar em exílio. Só que ele te deixa um pouco mais próximo da tua verdade pessoal. E Mercúrio, né, quando ele está em Gêmeos, ele é bastante preocupado com o que os outros pensam, integrar o que as outras pessoas pensam e a opinião das pessoas para formar a sua própria opinião, porque ele é curioso, ele está ali aberto. Em Sagitário existe um pouco mais de arrogância, eu diria, né? Porque a sombra de Sagitário, inclusive, é essa questão de você achar que sabe de tudo, que você é o dono da verdade. E aí Mercúrio, como rege a mente, a fala, a conexão com o outro, você pode trazer talvez, às vezes, essa arrogância. Isso no lado de sombrio, mas no lado positivo, você está ancorada na tua verdade, no teu coração. E aí você é capaz de falar, de verbalizar, de ensinar, de se conectar com as pessoas ancorada dentro dessa verdade instintiva, dessa verdade sábia que existe dentro de você. Eu sinto muito que vai ser um momento de você buscar conhecimento, ampliar a visão de mundo. É como se não existisse mais espaço para você ver as coisas de uma maneira muito limitada, sem amplitude de pensamentos, sem questionar, sem pesquisar, sem estudar sobre as coisas. Então, eu sinto que essa temporada de Escorpião trouxe muitos aprendizados e coisas que você precisa pesquisar sobre, investigar para você aprender sobre. E aí esse Mercúrio em Sagitário pode te trazer essa oportunidade de tipo, não, agora eu vou entender o porquê que isso está acontecendo. Eu vou tirar a sabedoria, né, dessas lições. Mercúrio em Sagitário também te deixa muito focado na big picture, né? Você talvez às vezes não sinta muito os detalhes das coisas. Mais que Júpiter tá em Peixes, né? E Netuno também tá em Peixes, estão trazendo aí uma dispersão com Marte retrógrado em Gêmeos, então existe aí uma dispersão. E aí, Mercúrio em Sagitário pode te trazer esse zoom out, né? Você pode ver as coisas de uma maneira mais ampla. O que tem o seu ponto positivo, né? Você consegue, né, analisar o maior número de informações, de espaço, de pessoas, mas às vezes você pode perder os detalhes que você precisa para analisar uma situação. O meu conselho, no caso, seria você, toda vez que você falar algo ou analisar uma situação, não tomar decisões precipitadas, né? Observar, porque talvez você possa estar perdendo um detalhe ou outro que são cruciais para a análise de um cenário maior. Uma outra bênção de Mercúrio em Sagitário é que você pode se sentir um pouco mais livre para expressar, livre para falar, livre para aprender. É como se você tivesse um pouco mais de flow nos seus pensamentos. A restrição, a sensação de contração pode soltar um pouco, você pode se sentir um pouco mais livre. E o último trânsito que eu quero trazer para você é um trânsito muito positivo, que eu julgo ser o trânsito mais positivo do mês inteiro, que é o trígono de Sol com Júpiter. O Sol antes de sair do espaço escorpiano, ele vai fazer um trígono muito
muito bonito com Júpiter em Peixes. É como se fosse fechar com chave de ouro essa temporada escorpiana. O Sol, ele é um lugar que traz muito forte a nossa essência, né? Os nossos aprendizados, que a gente precisa se conectar com ele. Algo que talvez a gente tenha até medo da nossa própria luz. E Júpiter é o grande benéfico, aquele que amplifica, aquele que abençoa. E Trígono é uma comunicação muito positiva, de bênção, de expansão, fluidez. Dentro de uma temporada escorpiana que foi tão intensa por conta dos eclipses, eu vejo que esse trígono é como se fosse um shot de bênção, de esperança, de propósito. É como se você fosse contemplar as experiências, as situações e se sentir mais inspirada, mais preenchida por tudo aquilo, como se você fosse aprender com a tua sabedoria interna, essa conexão com a tua sabedoria interna. E você pode ter a oportunidade de focar no bom, no belo, no próspero. É importante durante esses períodos, esse período desse trígono no dia 20 de novembro, você fazer algo que te conecte com a aventura, com a tua sabedoria interna, com a tua espiritualidade, com meditação. Também é interessante, já que a gente vai estar numa semana de lua minguante, de você talvez cortar vínculos ou diálogos internos ou relações, padrões de comportamento que você tem que impede você de voar, né? Porque Júpiter quer expandir, quer voar, o Sol quer brilhar. Então, essa comunicação, ela é muito expansiva, ela é muito grande, ela é muito benéfica. Então, qualquer coisa que você faz ou sinta que te diminua, eu sinto que é importante você começar a cortar esses vínculos. Observa a maneira como você conversa com você. É um dia para você ter bastante compaixão, né, e se conectar bastante com a tua sabedoria, com a tua luz interna. Bom, semana que vem eu volto com mais informações sobre o céu da semana. Eu espero que esse vídeo ajude você de alguma forma. Envia esse vídeo para as pessoas que você ama. Não se esqueça de se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo a casa astrológica que você tem Sagitário. Comenta como você está se sentindo nessa temporada pós-eclipse, como você se sentiu ouvindo a previsão dessa semana. Até o próximo vídeo. Namastê!